Abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo 51, nos versos 10, obrigado pastor, 10 e 11. Salmo 51, 10 e 11 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, o livro dos Salmos tem este nome porque a palavra salmo, ela vem de um termo hebraico, que é o termo terrilim. E essa expressão hebraica terrilim significa hinos, cânticos ou louvores. Na Bíblia hebraica, que só pega o nosso Antigo Testamento, ela é chamada, a Bíblia hebraica, de Tanar judaica, né? Ela tem cerca de 150 terrilins, que são para nós os nossos 150 salmos. O Salmo 51, que é o salmo que eu li, ele é um dos 150 salmos. Agora, a palavra que aparece no Novo Testamento, que foi escrito em grego, para referir-se aos salmos, é a palavra grega psalmos. E esta palavra, ela significa cântico, poesia, louvor, adoração e meditação. É a palavra mais usada no Novo Testamento para referir-se aos livros poéticos, mas sobretudo aos 150 salmos, cânticos e louvores que compõem a Bíblia hebraica. O certo, quando a gente fala do livro dos Salmos inteiro, é falarmos salmos. Mas quando falamos de cada salmo, o certo é falarmos de forma singularizada e não no plural. Se formos nos referir a todo o livro dos Salmos, então dizemos no livro dos Salmos. Mas se estamos falando de um único salmo, então o certo é falar salmo. Outra coisa interessante é que o livro dos 150 salmos da Bíblia, ele está naquela parte da Bíblia, do Antigo Testamento, que tem a ver com as poesias, são os livros poéticos. Aí nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E o livro dos Salmos, ele, diferente de outros livros da Bíblia, esse não foi escrito por um único autor. Nós temos muitos autores. Na verdade, alguém um dia parou de contar, começou a contar e parou no 10º autor. Nós temos, por exemplo, o Asaf como autor. Nós temos os filhos de Corá como autores também. Nós temos Salomão como autor dos Salmos. E nós temos até o profeta Ezequiel escrevendo dos Salmos, até Moisés escreveu os Salmos. Então, o livro dos Salmos, dos 150 Salmos, ele é um livro que ele tem muitas mãos, muitos autores, muitos irmãos foram usados por Deus para compor esses 150 cânticos. Na Assembleia de Deus, a gente usa um inário, e esse inário que a gente usa na Assembleia se chama harpa cristã. Tem outras igrejas que usam um inário chamado de cantor cristão, e existem ainda irmãos que cantam na pasta. Aqui eu acredito que deve ter também a pasta onde se canta, né? Abre a pasta e tem ali
Hoje está tudo modernizado, o hino é mandado direto para o celular em PDF, mas antigamente abria a pasta, que era aquele acervo de hinos. Quando a gente pensa, por exemplo, na harpa cristã da Assembleia de Deus, hoje nós temos 640 hinos na harpa, mas no livro dos Salmos nós temos 150 cânticos, 150 salmos. Os salmos, eles foram escritos mais ou menos num período de 1000 anos. Se a gente pegar, por exemplo, a ideia de que Moisés é o autor de alguns salmos, o Salmo 90, por exemplo, ele é atribuída a autoria dele a Moisés. Então, o Salmo 90 foi escrito por Moisés. Moisés escreveu mais ou menos ali por volta de 1500 a.C. E se nós temos autores do período pós-exílico babilônico escrevendo, e estes autores, eles vivem mais ou menos ali em 516 a.C., então nós temos de 1500 a.C. até 500 a.C. os salmos sendo compostos. Por isso esse livro ele demora mais ou menos 1000 anos para ser composto, 1000 anos para ser escrito. São hinos, são cânticos, são palavras, são adorações, são ensinos que vão surgindo ao longo da vida cotidiana de Israel, e quando acontece alguma coisa na trajetória do povo hebreu, aquilo gera um louvor. Esse louvor é escrito por alguém e esse louvor é incluído no livro dos Salmos, e foi assim por cerca de 1000 anos. É interessante que quando a gente lê os Salmos, a gente vê que os Salmos eles podem ser classificados. Por exemplo, algumas classificações presentes nos Salmos. Uma classificação é a classificação dos Salmos de louvor. São salmos que exaltam a grandeza e a bondade de Deus. São salmos que têm a ver com adoração, com louvor, com doxologia, com a aclamação, com o reconhecimento dos atributos de Deus e o reconhecimento das obras de Deus. São chamados salmos de louvores. Agora nós também podemos classificar os salmos de uma segunda forma. São chamados salmos de ações de graças. Eles expressam gratidão a Deus com palavras e com expressões instrumentais, porque às vezes são palavras e às vezes são instrumentos que mostram gratidão a Deus pelos feitos de Deus, seja por um livramento, seja por uma porta aberta, por um escape. Existem ainda os chamados salmos de lamentações, salmos que são chamados também de salmos de implicações, e eles recebem este nome, por quê? Porque eles falam a respeito de tristeza, de angústia ou de arrependimento. Estes salmos são salmos de implicações. Às vezes a pessoa no salmo, ela toma, dada a liberdade poética que o salmo permite, uma palavra que usualmente, como cristãos que somos, nós não poderíamos usar. Por exemplo, no salmo de número 2, o salmista ele está tão triste, e ele está tão amargurado, ele está tão aflito, que ele pede para Deus vingar a sua causa, quebrando os dentes dos seus adversários. Tem dia que a gente também está muito chateado, as pessoas nos provocam no trabalho, as pessoas nos provocam dentro de casa, que dá vontade também de mandá-las para o protético, né? Para fazerem uma dentadura, mas a gente não pode fazer isso, porque isso tem a ver com um sentimento que o salmista tinha, que não é filtrado pela teologia do Novo Testamento, porque na teologia do Antigo Testamento os inimigos são punidos, mas na teologia do Novo Testamento a gente precisa orar pelos inimigos, a gente precisa ter paciência com os inimigos e a gente precisa perdoar os inimigos, né? Mas os salmos de implicações eles estão na Bíblia.
quer dizer, são salmos que demonstram uma profunda tristeza. Nós temos também um outro tipo de salmo, que são os chamados salmos de sabedoria. Eles contêm ensinamentos e conselhos, ou seja, são salmos que, se a gente lê-los, nós vamos obter deles algum tipo de orientação, algum tipo de palavra de aconselhamento, algum tipo de resposta que tem a ver com a nossa lógica, e que tem a ver com a nossa intelecção, que tem a ver com o nosso entendimento, que tem a ver com a nossa sabedoria. São salmos de sabedoria. E ainda nós vamos ter um outro tipo de salmo, que são chamados salmos messiânicos, ou salmos da realeza. Nestes salmos nós vamos ver Jesus aparecendo e sendo profetizado, como por exemplo o salmo de número 22, que tem ali a expressão Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque o Senhor me desamparou. E nós vemos essa palavra deste salmo se cumprindo ipsis literis na cruz, quando Jesus invoca esse salmo e diz: Deus meu, porque o Senhor me desamparou. Nós temos, por exemplo, o Salmo 110, que diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque por estrado dos seus pés todos os seus adversários. Esse salmo, ele é relembrado pelo escritor aos Hebreus, dizendo que depois da morte e da ressurreição de Jesus, esse salmo foi cantado. Nós temos, por exemplo, o salmo de número 24, que fala também de forma messiânica, quando ele aponta para o Rei da Glória, que faz com que as moradas eternas se abram e todos cantem ao Rei da Glória, que é forte e poderoso na batalha. Isso tem a ver com a ascensão de Cristo lá no Monte das Oliveiras. Então, nós temos muitos tipos de salmos. O Salmo 51, que eu li com os irmãos, e que eu quero trazer aqui uma palavra sobre Deus nos renovando espiritualmente, com base nesse salmo. O Salmo 51, ele é um dos 150 salmos, e ele está incluso no rol dos salmos de implicações, ou seja, ele é um salmo de tristeza, ele é um salmo de amargura. E este salmo, este cântico, esse hino, esse louvor, esta palavra poética para Deus, ela foi escrita por quem? Nós sabemos que a própria epígrafe, que é o título do Salmo 51, já aponta para nós que esse salmo foi escrito por Davi. Quando que ele foi escrito? Por volta do ano 1050 antes de Cristo. E ele foi produzido a partir de um contexto, ou seja, se nós formos analisar o que está por trás, qual que é o pano de fundo, qual que é a plataforma histórica e fática que vai gerar o Salmo 51, nós vamos chegar lá no capítulo de número 12 do segundo livro de Samuel, e nós vamos ver ali uma cena terrível. E qual é a cena? A cena de Davi, na época da guerra, quando os reis saíam para a batalha, a época do verão, não a época do frio e nem a época da chuva, mas a época do verão, a época do calor. Quando os reis iam sair para a batalha, Davi resolveu ficar em Jerusalém, ficar em sua casa, e lá na sua casa ele viu Betseba, e ele se encantou com a beleza de Betseba. Então ele mandou trazer Betseba para ele, e ele caiu com Betseba. E os irmãos sabem muito bem que, para esconder o seu erro, ele mandou matar Urias. E depois disso, ele vai ter ali uma palavra do profeta Natã. O profeta Natã era profeta, conselheiro do rei Davi, durante todos os 40 anos da dinastia davídica ali, do reinado de Davi. E aí então Natã vai desvendar para Davi esse pecado, contando para ele uma alegoria a respeito de um homem que tinha muitas ovelhas, e chegaram vizinhos e transeuntes e nômades, e ao invés dele pegar uma das suas ovelhas para oferecer para os visitantes, ele tomou
matou aquela ovelha do vizinho que só tinha uma única ovelha. E aí então o Davi fala: bom, então esse homem é digno de morte. E o Natan diz: esse homem é você, porque você podia tomar qualquer mulher, você é o rei. E Deus naquele tempo, ele trabalhava suportando a poligamia. A poligamia nunca foi um ideal de Deus, a poligamia, a bigamia nunca foram um desejo de Deus, mas Deus tolerou, Deus suportou. Deus, por um tempo, como a revelação de Deus é progressiva, Deus foi dando tempo ao homem, Deus foi dando oportunidade. E o Davi, por exemplo, alguém contou um dia e chegou à conclusão que o Davi, ele tinha 17 mulheres, então ele tinha muitas mulheres. E aí então os irmãos dizem assim: bom, o Natan diz para ele: bom, Davi, você podia tomar uma das suas 17 mulheres, mas você não tomou, você tomou a única que Urias, seu general, homem fiel a você, tinha. E aí, por causa disso, Deus vai visitar a sua casa com um juízo tremendo e terrível. E como consequência disso, a Betseba fica grávida e o menino morre. E aí, naquele luto, depois de ver ali o menino morto, naquele momento de luto, naquele momento de consequência do pecado, Davi vai tomar a sua pena e ele vai escrever o Salmo de número 51. E é interessante, queridos irmãos, a gente pensar qual é o sentimento que toma o rei Davi quando ele vai escrever o Salmo 51. O que ele tem em mente? Ele tem em mente pedir a Deus que Deus traga para ele uma grande renovação espiritual. Eu acho muito interessante isto, quando o Davi, ele não pede para Deus dinheiro, ele não pede para Deus fama, ele não pede para Deus devolver paz aos seus territórios, ele não pede nem que Deus reverta a palavra dura que Natan diz, porque Natan disse assim: do mesmo jeito que você foi infiel com o Urias, e você subiu na cama do Urias, alguém subirá na sua cama e se deitará com a sua mulher. Ele não pede a reversão dessa palavra, a anulação dessa palavra, ele não pede uma contra-sentença, não, ele não faz uma apelação para que Deus reavalie a sua justiça, para que Deus reavalie o peso da sua palavra contra ele, não, ele simplesmente diz: Senhor, eu só quero pedir uma coisa ao Senhor, Pai, eu quero que o Senhor renova em mim o teu espírito, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me renove espiritualmente. É interessante, queridos irmãos, que essa ideia da renovação é uma ideia que perpassa por toda a Bíblia. A Bíblia, ela fala de renovação. Às vezes a gente olha para Davi e diz assim: bom, o Davi, ele precisava de uma renovação, porque de fato e de verdade, ele estava afundado no poço do pecado, do adultério e também do homicídio. Mas a Bíblia, ela vai falar de outros momentos de renovação espiritual, que tem a ver conosco. Às vezes você não está na condição de Davi, porque você não adulterou com ninguém, você também não matou ninguém, mas você talvez se enquadre em outro momento bíblico, que a Bíblia fala que pela indiferença, às vezes pela mornidão, às vezes pela displicência, às vezes pelo esquecimento, às vezes pela secularização, você também encontre-se no vale espiritual. Mas Deus tem movido essa igreja, Deus tem movido o pastor Fábio, Deus tem movido o corpo diretivo dessa igreja para, no começo do ano de 2025, fazer uma campanha, promover aqui um trabalho. E não é um trabalho de chaves, não, porque Deus não dará chaves, Deus dá por conta da sua generosidade e misericórdia, não por conta de cura, porque Deus vai dar cura também. Isso tem a ver com o cuidado pastoral de Deus para conosco. Mas essa igreja, ela toma uma consciência, ela toma uma vontade. A vontade é fazer como Davi: Senhor, se tem uma coisa que nós queremos para enfrentar todas as vicissitudes e todas as contingências que enfrentaremos nesse
nesse ano de 2025 é que o Senhor renove em nós o seu espírito e renove-nos espiritualmente. Deus vai dar renovação espiritual e avivamento espiritual para você. O que é a renovação espiritual? Renovação espiritual é um processo de transformação interior que ocorre quando uma pessoa se volta para Deus, buscando uma relação íntima com Deus. Renovação espiritual é quando uma pessoa permite que o Espírito Santo renove o seu coração, renove a sua mente, resultando em uma vida mais alinhada com os princípios divinos, com amor ao próximo, com um compromisso contínuo com a palavra de Deus, um compromisso contínuo com a santidade e com a fé e os valores cristãos. Essa renovação espiritual é aquilo que a Bíblia fala, que é o nascer do sol da justiça. Deus usa o profeta para dizer: nascerá o sol da justiça para vós. Quando que o sol da justiça de Deus, que é Cristo, nasce em nós? Quando nós somos renovados espiritualmente. Às vezes a nossa vida entra no vale espiritual, às vezes a gente entra na penumbra espiritual, às vezes a gente entra no entenebrecimento espiritual, mas aí quando nós estamos lá obscurecidos, nublados, quando nós estamos lá fechados de fato e de verdade num blackout total, Deus levanta o sol da justiça, que é Cristo, sobre as nossas vidas, e aí traz renovação espiritual para nós. Levante a sua mão, eu tenho uma palavra de Deus para você. Nesses dias aqui, Deus vai erguer sobre você e sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, o sol da justiça de Deus. Aleluia! Levanta a tua face, por gentileza. Levante a tua voz, por gentileza. Dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Uracandoremachurabai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A renovação espiritual é o servo de Deus saindo da apatia espiritual, é o servo de Deus revivendo para a glória de Deus. A renovação espiritual acontece conosco quando o Senhor promove em nós uma transformação radical, trazendo beleza, trazendo cores, trazendo cântico, trazendo liberdade. A renovação espiritual traz efusividade, traz alegria, traz contentamento, traz esperança, traz expectativa. Quem é renovado espiritualmente não anda de cabeça baixa, desesperado, amargurado e angustiado, não, anda de cabeça erguida dizendo: há um Deus dos céus que cuida de mim, há um Deus dos céus que cuida dos meus, há um Deus nos céus que vela pelos seus. Aleluia. A renovação espiritual é o cristão saindo das águas do pecado, é o cristão saindo do lamaçal da carne, é o cristão rompendo com as correntes do mundo, é o cristão sendo liberto das algemas do diabo. Renovação espiritual é cada um de nós saindo da nossa fundura, do nosso poço, da nossa cisterna, lá do nosso charco de lodo, e sendo erguido e alçado às regiões espirituais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A renovação espiritual, ela é uma árvore renascendo e saindo da morte da semente, aleluias, para produzir folhas, flores e muitos frutos. Renovação é um cristão sendo reavivado, tendo os pés lavados, aleluias, e enxugados por Jesus de Nazaré, aleluias. Ele tem a bacia nas suas mãos, ele tem a toalha que nos limpa de todo tipo de imperfeição e de impureza, e somos renovados quando sentamos e deixamos Jesus nos limpar, trabalhar conosco e transformar a nossa vida. A renovação e a renovação de Deus para nós aqui. Levante a sua mão, por gentileza.
levante a tua face, levante a tua voz, dê uma palavra de louvor ao Senhor. Deus vai renovar a tua vida, Deus vai renovar tua alma, Ele vai renovar teus sentimentos, Ele vai renovar tua capacidade intelectual, Ele vai renovar teu ministério, Ele vai renovar seus vínculos familiares, Ele vai renovar sua chamada, Ele vai renovar sua criatividade, Ele vai renovar a tua vida. Ore candore machurabai, ere cantore mahai. Uracandore machurabai. Aleluia. A renovação espiritual tem a ver com desertos se transformando em mananciais. A renovação espiritual tem a ver com Deus abrindo caminhos nos ermos. A renovação espiritual tem a ver com Deus criando caminhos no meio da tormenta. Deus vai renovar a tua vida. Eu creio que eu vou sair daqui renovado. Estou pedindo isso a Deus. Renova, Senhor. Renova a minha vida. Renova a minha alma. Renova o meu ânimo. Renova a minha esperança. Renova a minha perspectiva e a minha expectativa. Renova os meus projetos. Renova o meu ministério. Renova, Senhor, a minha agenda. Faz coisa nova. Faz coisa diferente. Aleluia, faz coisa inédita. Renova, Senhor, renova a minha língua. Uracandore machurabai. Me dá diversidade de dons. Renova, Senhor, a minha chamada. Renova a minha utilidade na tua obra. Renova a minha serventia. Renova, Senhor, as minhas capacidades. Renova o meu ânimo, Senhor. Renova, ó Deus, os meus vínculos com a minha esposa, com os meus filhos. Renova-me, Senhor, no meu trabalho. Renova, Senhor, arranca de mim todo tipo de frieza, de estagnação, de paralisia. E traz a mim, Senhor, ânimo para levantar a cabeça e andar na tua presença com ousadia e com ousadia. Renova, 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 Senhor, renova, renova, Senhor, renova. Uracandore manaracandore mai. Ora, canto que teremachurabai. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, na vida a gente tem que trabalhar de forma intencional. Ou seja, nós não podemos viver a vida como se tudo fosse um acidente. E quando a gente pensasse que não, a coisa aconteceu. É claro que de vez em quando Deus usa esses expedientes inesperados. Tem hora que Deus nos surpreende, tem hora que Deus muda a nossa rota, tem hora que Deus impõe para nós e imprime, sobrepõe sobre nós os seus próprios planos. É verdade, mas em regra, na nossa vida, a gente precisa ser intencional. E o que é ser intencional? É fazer as coisas buscando uma finalidade, é fazer as coisas buscando atingir e cumprir um propósito, é fazer as coisas desejando que um resultado específico venha. O Senhor Jesus, ele viveu a vida dele desta forma. Jesus, ele não andava perdido, perambulando, sem saber de onde vinha e para onde ia. Ele em tudo tinha uma intencionalidade. Por exemplo, quando ele vai atravessar o país de Israel para chegar lá em Jerusalém, o texto fala que ele disse aos discípulos: necessário me é passar por Samaria. Quando ele estava se deslocando, melhor dizendo, ele vai dizer: necessário é passar por Samaria. Os discípulos olham e dizem: não tem ninguém em Samaria, não tem nada, o que a gente vai fazer ali em Samaria? De fato e de verdade, para aqueles que não conhecem as profundezas de Deus, não tem nada em Samaria, mas para aquele que sabe que lá no poço, a determinada hora, vem uma senhora que precisa ouvir o Evangelho e uma palavra transformadora, aí Jesus diz: é necessário passarmos em Samaria.
Maria. O Senhor Jesus, Ele não faz as coisas ao acaso, Ele não faz as coisas ao léu, Ele não faz as coisas esperando que simplesmente os fatos se imponham. Não, Ele trabalhava com intencionalidade. E aqui está uma lição para nós. Nós também precisamos ter e desenvolver essa prática da intencionalidade. A gente precisa criar caminhos, a gente precisa produzir ações, a gente precisa tomar atitudes, e estas atitudes, elas serão num destino. Esses dias eu estava vindo de uma viagem com um Uber, e aí eu falei para ele assim: você vai lá para a minha região? Você ia para a minha região mesmo, que é a região oeste, São Paulo, ou não? Aí ele disse assim: sim, porque quando eu quero ir embora para casa, e eu já estou indo embora, eu coloco a minha casa como ponto final, então todas as corridas já vão pegando naquele sentido, e ainda que eu mude um pouquinho aqui ou ali, mas eu vou chegar na minha casa em pouco tempo. É esta intencionalidade. Se nós queremos de fato, de verdade, uma renovação, um avivamento, e se isso não é da boca para fora, se isso não é apenas para inglês ver, se isso não é apenas para a gente aparecer diante dos nossos pares, mas isso de fato, de verdade, decorre de um anseio, de um desejo do nosso interior, então nós precisamos, em nome da renovação, fazermos algumas coisas. Primeira coisa que faz parte desse processo de renovação, que a gente precisa cumprir. Em primeiro lugar, nós precisamos copiar Davi no que tange a arrepender-nos dos nossos pecados. Olha que interessante, o Salmo 51, ele começa com a confissão sincera de Davi. O Davi se sente triste por causa do pecado, ele se arrepende, e ele confessa o seu pecado, e ele luta para enfrentar esse pecado e nunca mais cometê-lo. É interessante que o Davi, ele quer uma renovação, mas ele sabe que essa renovação não virá enquanto ele não perceber os seus próprios pecados. Essa renovação, ela não acontecerá enquanto ele não confessar esses pecados, enquanto ele não se arrepender. É por isso que ele vai escrever o Salmo 51, verso 1, e ele vai dizer assim: compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das tuas misericórdias. Ou seja, não existe renovação para quem não se chateia com o próprio pecado, para quem não sente o peso, a agonia, a angústia, a aflição, a tristeza pelo pecado. Não existe renovação para aquele que não se arrepende, não existe renovação para aquele que não confessa. A renovação, ela é fruto de uma intencionalidade. O Davi, ele começa o salmo dizendo: Senhor, se tem uma coisa que eu vou pedir para o Senhor nesse salmo, é renovo do Senhor, mas antes de pedir renovo, eu tenho algumas etapas aqui que eu quero cumprir, e a primeira delas é: vamos acertar as coisas entre nós. Compadece-te de mim, Senhor, segundo a benignidade do Senhor, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Quer dizer, nós só temos renovação quando nós confessamos os nossos pecados. Um dos teólogos da Reforma, João Calvino, ele nos lembra que a verdadeira renovação espiritual, ela começa quando nós reconhecemos a nossa necessidade de perdão e de transformação espiritual. Não há renovação para aquele indivíduo que não se arrepende, que não confessa, que não se humilha, que não se compromete com Deus de lutar para viver uma vida de justiça. Não! É importante nesse processo de renovação que a gente deixe o Espírito nos constranger, não o púlpito nos constranger, porque aqui o púlpito, ele é feito de pecadores também, que homens que erram, que falham, que falam o que não devem, que fazem às vezes o que não devem. Nós às vezes
algumas pessoas acham que o fato de você estar no púlpito te blinda dos pecados. Não, senhores, nós ainda estamos mais vulneráveis, porque nós acabamos sendo mais assediados por provocações que outros irmãos acabam não tendo essas provocações. Por isso que não importa quem você seja, nós precisamos começar pelo caminho da humilhação, pelo caminho da humildade, pelo caminho do arrependimento, e dizer: Senhor, perdoa-me, Senhor, cobre as minhas multidões de pecados. No Salmo de número 32, no versículo 2 em diante, o salmista diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Porém, eu confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais eu as ocultei de ti. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Senhor, quando eu confessei, me perdoou toda a iniquidade do meu pecado. O Salomão, aprendendo com o Davi, ele vai dizer em Provérbios 28:13: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, ou coloquemos aí uma palavra, jamais será renovado, mas aquele que as confessa e deixa, estes alcançarão misericórdia e renovo da parte de Deus. Renovação passa pelo reconhecimento do pecado, a renovação passa pelo arrependimento do pecado, a renovação passa pela confissão do pecado, e a renovação passa pelo abandono do pecado. É interessante que a vida de Davi teve esses dois grandes pecados, mas ele se arrependeu, e se arrependeu profundamente mesmo. É claro que, como um homem sujeito às paixões, como qualquer um de nós, ele teve outros problemas, mas nós não temos mais de Davi a repetição, nós não temos mais de Davi a volta a essa prática. Por que não? Porque ele se arrependeu e ele colocou um compromisso de não praticar mais. Se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos livrar de todo o pecado, para derramar o seu sangue sobre nós e para trazer renovação espiritual às nossas vidas. Quem quer renovação de Deus aqui? Oh, glória, aleluia, aleluia. Se você quiser, curva a tua cabeça e por alguns segundos, sem falar com ninguém, você pode pedir ao Senhor perdão por alguma coisa. Eu não sei o que acusa a sua mente, o que acusa o seu coração, mas eu sei que o sangue de Cristo está vertendo sobre nós aqui essa noite. E há perdão para as nossas vidas, há perdão para as nossas vidas. Agora, em segundo lugar, quando nós queremos receber de Deus a renovação, com base no Salmo 51, a gente tem que desejar e orar para que Deus renove-nos de fato e de verdade. O Davi, ele não tem apenas palavras a respeito de renovação, ele não tem teses, ele não tem um artigo científico, ele não tem um trabalho de conclusão de curso sobre renovação. O Davi não tem um curso na Hotmart sobre renovação, ele tem um profundo desejo e ele tem oração para que Deus o renove. É interessante que no Salmo 51, verso 10, ele vai dizer: cria em mim, ó Deus. Ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, para nós termos a renovação de Deus, é necessária a confissão e o abandono do pecado, mas é necessário também o desejo pela renovação. Quando você deseja, você vai atrás. Quando você deseja, você fala com pessoas. Quando você deseja, você busca. Quando você deseja, você bate. Quando você deseja, você pede. Quando você deseja, você procura.
quando você deseja de fato e de verdade, você sai da paralisia, da inércia, da morbidez, e você reage quando você quer de verdade, quando você apetece, quando você anela, quando aquilo toma a sua alma de fato e de verdade, você faz sacrifícios, você empreende esforços, você coloca toda a sua dedicação, o seu denodo, o seu esmero, tudo que você tem, tudo que você é, para obter. Quando nós desejamos renovo de verdade, a gente precisa clamar, clamar e clamar, até que esse renovo venha, que esse renovo venha, e que esse renovo venha. Foi o Agostinho de Hipona quem falou uma coisa muito bonita. Ele diz: a alma e o coração humano, eles são inquietos até que eles encontrem descanso e paz na presença gloriosa do Senhor. Aleluia. Tem coração que não está inquieto, já faz dias que não sente a presença de Deus, mas não tem inquietação, já faz dias que não fala em língua, mas não tem preocupação, entrou na hibernação, entrou na morbidez, entrou na estagnação, entrou no costume, cumpre. É possível que a gente seja renovado quando a gente confessa os nossos pecados, quando nós clamamos e desejamos, quando nós estamos dispostos a ter a nossa mente e o coração mudados para vivermos como renovados de fato e de verdade. Mas é também possível que a gente seja renovado se inspirando em vidas de pessoas que passaram pelo charco de lodo, que passaram pela baixeza espiritual, pela profundidade espiritual, mas foram erguidas no poder do Espírito, no poder da palavra. Por exemplo, para te animar, o apóstolo São Pedro, ele nega Jesus por 3 vezes, e depois, quando todos achavam que ele ia ser rejeitado, Jesus vai ter com Maria Madalena e fala para ela: diga aos discípulos para irem para a Galileia, porque lá eu vou vê-los, vou encontrá-los. É interessante que aí Jesus vai e fala: e diga para o Pedro que eu desejo muito encontrar com ele. E aí o Pedro, irmãos, quando ele está pescando, Jesus aparece ali, e de repente ele olha, e do lado de Jesus tem uma churrasqueira, e Jesus tem pão e peixe na brasa, e o Pedro fica constrangido quando identificam que é Jesus, e o Pedro quer tirar a túnica dele e se jogar no mar, e ele se joga lá no mar, mas Jesus estende a mão e diz assim: vem aqui, Pedro, vem aqui. E aí quando o Pedro chega, Jesus dá para ele um pedaço de peixe, um bocado de pão, e Jesus reparte isso com todos os discípulos, mas como um pai cuidadoso com um filho que precisa de maior cuidado, Jesus tira Pedro para o lado, e ali naquele